Oi, gente. Hoje a gente vai tentar uma coisa diferente, que é uma entrevista rapidinha. Então, a gente tem um tema rolando em todos os sites, blogs, na internet como um todo. Um tema polêmico que está levantando muita gente a bandeira de isso vai pegar no Brasil, não vai pegar. Um tema polêmico, seja pelas perguntas técnicas, seja pelo posicionamento jurídico, seja pelo impacto social que está trazendo, a LGPD veio para ficar, né? Então, exatamente como aconteceu na Europa, está acontecendo aqui e é uma lei que veio para ficar. E ela impacta a todos nós, sejamos pessoas físicas, sejamos pessoas jurídicas, sejamos empresas grandes, médias ou pequenas, né? Ela traz um monte de novidades para a gente. E aí, uma dessas novidades, que tá todo mundo querendo saber que bicho é esse, é o chamado DPO. Para falar de DPO, a gente vai conversar com a doutora Maria Cristina Fleming, que muito graciosamente aceitou trabalhar com a gente. A Cris, para os íntimos, e a cara de pau aqui, né? É isso mesmo. Ela é DPO, ela é administradora de empresas e ela é consultora de LGPD. E nossa super parceira em todos os nossos projetos de adequação LGPD. Cris, obrigada, seja bem-vinda e desculpa a fria que eu te coloquei. Imagina, Cláudia, eu que agradeço. É um assunto muito importante, está em voga no momento e a gente precisa criar a cultura, né, de privacidade e proteção de dados. Então, é muito importante esse bate-papo. Quanto mais falarmos do assunto, melhor será para todos, como cidadão e como empresários. Concordo com você. Agora, desse assunto, conta para mim, Cris, o que é o famoso DPO? Então, o DPO, né, que ele veio importado lá da Europa, né, o Data Protection Officer, que aqui no Brasil ele foi designado como encarregado de proteção de dados, né? O que ele é? Ele tem uma figura bem diferente do DPO da Europa, que ele tem mais responsabilidades, né? Do que aqui na nossa lei brasileira, né? Pela LGPD, o encarregado ou DPO é o indivíduo responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada. Então, ele vai monitorar, ele vai auditar, ele vai acompanhar todo um processo dentro tanto de uma empresa de qualquer tipo, de qualquer tamanho, né? Ele que vai ser essa figura, ele vai ser o interlocutor entre os players do negócio. Entendi. E dentro desse cenário todo, né? Quais devem ser os principais atributos desse profissional de PO? Olha, a gente pode se nortear pela ISO 27701, que fala de privacidade, é uma extensão da ISO 27001, que é de segurança da informação, né? Então, ele pode atuar como um ponto de contato junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso inclusive está previsto na LGPD. Ele vai informar a alta direção e aos empregados, né, da organização sobre as suas obrigações em relação ao tratamento de dados pessoais, né? Ele vai fornecer orientações em relação às avaliações de impacto de privacidade conduzidas pela organização, sobre todo o tratamento de dados. Ele vai ser um consultor interno, né, perante os demais. Como eu já tinha dito, né, ele vai monitorar, ele vai auditar, ele vai analisar e validar as avaliações e relatórios, né? Ele vai ser realmente sempre um ponto de contato entre a autoridade, entre os titulares de dados e entre os membros das organizações. Ou seja, desafio não vai faltar para ele, né? Muito, porque e ainda mais que não temos a cultura, né? Então, se o cidadão não tem a cultura, isso nós levamos para as empresas também não têm, né? Não é uma lei que veio para você só atender a lei, você está conforme a lei. Ela vai mudar a cultura em todos os sentidos, sabe? Então, é muito desafiador essa posição
do encarregado de dados, porque, entre aspas, ele vai ser o quê? Ele vai ser o que está fiscalizando a conformidade de um programa dentro de uma empresa, ao qual ele, às vezes, muitas das vezes, porque pode ser interno, né, o DPO, ele também é empregado, né? E ele não vai ver sobre a visão do negócio, ele vai ter que analisar o tratamento de dados, né, sobre a visão do titular de dados. É uma mudança de cultura muito grande. Você acha que quando a gente fala de algum mercado específico, esse papel do DPO pode ser um pouco diferente? Sei lá, vamos pensar, se a gente for para um mercado de TI, que é o que está sendo supervisado até por conta do grande número de alterações que envolve toda a tecnologia da informação que a LGPD está mexendo, né? Você acha que esse profissional, esse DPO, ele tem um papel diferenciado aí? Veja, olha só, o DPO, na verdade, ele tem que ter um conhecimento não profundo, vamos dizer assim, mas ele tem que ter um conhecimento geral. Ele tem que conhecer a lei, né? Conhecimento jurídico, ele tem que conhecer pelo menos as normas de segurança de TI, ele pode não, e de cibersegurança. Por quê? Por que o TI está muito em voga e ele está muito requisitado? Porque, na verdade, as medidas técnicas, né, de TI, elas precisam ser implementadas, implantadas, e aí onde ele entra, né, na segurança da informação. E nessa segurança, não existe privacidade sem segurança da informação, né? Então, por isso que a área técnica está muito visada, porque para poder fazer as regulamentações, as medidas necessárias para que não haja, para que minimize, né, um vazamento de dados, incidente, que faça os controles de acesso, tudo que precisa ser programado. Porém, Cláudia, veja só, a lei não é só para os aspectos lógicos, ela também é para o físico. Então, por isso que ela afeta todo tipo de organização, né? A TI, uma empresa de TI, ela pode ser uma soft house, mas ela não ser uma de infraestrutura, ou ela não ser uma de segurança. Então, assim, tem várias especialidades dentro da área tecnológica que precisam se converger, precisam se conversar, precisam trabalhar junto. Então, um projeto, um DPO, ele precisa integrar todas essas áreas e saber conversar com todos eles, inclusive com a alta direção. Então, veja que papel importante que é o DPO na organização. Além do que, ele vai ter que fazer o aculturamento nessa empresa, né? Então, ele vai recomendar, ele vai apoiar, ele vai incentivar as empresas, né? E hoje a demanda, eu até imagino assim, que está muito grande em cima do TI por causa dos recursos tecnológicos, né? Mas não podemos esquecer dos outros profissionais que precisam atuar em conjunto, tanto de projetos, como de gestão, como também jurídico, né? Então, assim, um DPO, ele não vai trabalhar sozinho, ele tem que ter recursos. Além de recursos físicos, ele tem que ter recursos humanos, principalmente. Tem que ter um comitê de privacidade para que tudo possa ser conduzido da melhor forma. Concordo, até porque a tecnologia ajuda, mas ela não funciona sozinha, né? A gente tem que ter as pessoas interagindo ali. A parte mais importante e mais vulnerável é a pessoa, porque se ela tem um controle de acesso, mas ela estiver mal treinada e não souber usar e dividir, por exemplo, uma senha, isso daí não é um problema tecnológico, é um problema de mau treinamento, né? Então, veja, a pessoa é importantíssima, né? Em todos os projetos e principalmente nesse que é novo, né? É uma outra visão. Você tem que se preocupar com a segurança da proteção de dados, tanto no físico como no tecnológico. Cris, show! Muito obrigada. Eu acho que a gente vai ter vários desses, espero. E quem curtiu, vem fazer seu projetinho com a gente, né, Cris? A gente dá um show, não dá não? É verdade, é isso aí. Vamos olhar com todos os aspectos com muita qualidade, não é mesmo? É isso aí. Valeu, Cris. Um beijo. Outro para você.